Vamos lá, pessoal, aulinha rápida aí de revisão sobre calor sensível e calor latente. Vamos começar antes pelo calor sensível. Se um corpo receber ou ceder calor de modo a não mudar seu estado físico, ou seja, ele pode esquentar ou esfriar, mas ele vai continuar no mesmo estado físico que ele está agora. Se é líquido, continua líquido, se é sólido, continua sólido, se é gasoso, continua gasoso. Ele sofrerá uma variação em sua temperatura, então ele vai resfriar ou ele vai esquentar. A esse calor damos o nome de calor sensível. Então, o calor sensível é apenas a quantidade de calor ou recebida ou cedida por um corpo, desde que ele não mude seu estado físico. A seguinte expressão matemática quantifica o calor sensível. QS, ou só Q, mas aqui no caso o QS, que é para especificar que é o calor sensível, é igual a M, que é a massa, vezes o C, que é o calor específico, vezes o delta θ, que é a variação de temperatura. Alguns lugares podem trazer também o delta T como variação de temperatura, é exatamente a mesma coisa. No lugar do delta θ estaria o delta T. O que cada uma dessas coisas é e como que elas são medidas, né? O QS, como eu disse, é a quantidade de calor sensível, medida em calorias, cal, abreviado como cal, ou joules, J, no sistema internacional, certo? M é a massa de um corpo medida em gramas ou em quilogramas. C é o calor específico, e já vamos falar um pouquinho melhor sobre ele daqui a pouco. Ele vai ser medido em caloria por grama vezes grau Celsius, ou joule por quilograma vezes Kelvin, ou grau Celsius também, que é a mesma coisa, tá? Então, assim, se eu usar caloria no calor e grama na massa, o calor específico vai ser caloria por grama vezes grau Celsius. Se eu usar joule na quantidade de calor e quilograma na massa, então o calor específico tem que ser joule por quilograma vezes Kelvin ou vezes grau Celsius também. E o delta θ, ou delta T, é a variação de temperatura medido em graus Celsius ou Kelvin. Como é variação e os dois variam igual, é exatamente a mesma coisa nos dois, não faz diferença. Tá? Ainda temos uma outra coisa, que é a quantidade C, com C maiúsculo. Então, o calor específico que a gente usa aqui, ó, é o Czinho minúsculo. Quando a gente usa com C maiúsculo, a gente dá o nome de capacidade térmica. E essa capacidade térmica nada mais é do que a massa multiplicado pelo calor específico. Tá? Então, alguns lugares vamos falar sobre capacidade térmica. A capacidade térmica diz relação sobre um objeto específico. Então, um objeto feito de ferro com 5 kg. Eu tenho exatamente qual vai ser a capacidade térmica dele. Tá? Já o calor específico, ele é uma grandeza física que indica a quantidade de calor que cada unidade de massa de um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. Então vamos especificar um pouco melhor, né? Vamos esclarecer isso daqui. O calor específico, ele vai ser qual é a quantidade de calor que esse material precisa receber para aumentar a sua temperatura. Então, quanto menor for esse calor específico, significa que esse material vai precisar de menos calor, de menos quantidade de calor, menos energia térmica para aumentar a sua temperatura. Ou seja, ele vai esquentar muito mais rápido, porque ele vai precisar de menos quantidade de calor para esquentar, só que ele também vai esfriar muito mais rápido, porque ele vai precisar de menos quantidade de calor cedida para abaixar a sua temperatura. Então, quanto menor for o calor específico, melhor condutor térmico, né, mais rápido ele esfria e mais rápido ele esquenta, em relação ao outro com maior calor específico. Tá? Então, qual que é a diferença principal entre capacidade térmica e calor específico? O calor específico, ele diz respeito ao tipo de material do qual aquele objeto é feito. Então, cada material tem um calor específico diferente. A capacidade térmica já diz respeito sobre um material, um objeto específico, que vai ter uma massa específica e já com seu calor específico. Né? Então, a capacidade térmica já é realmente sobre um objeto inteiro. O calor específico é sobre o material do qual aquele objeto é feito. Então, não depende da massa dele, do tamanho, nada. O calor específico é sempre igual para qualquer tamanho, sendo do mesmo material. Então, aqui tem uma tabelinha, ó, exemplificando algumas substâncias e materiais e o seu calor específico, né? Então, vocês vão observar que a água tem calor específico, medido em caloria por grama vezes grau Celsius, de 1,0.
Tá? O gelo de 0,5, a madeira de 0,42, a areia de 0,2, o vidro de 0,16, o ferro de 0,11 e a prata de 0,06. E lembra que eu disse que quanto menor for o calor específico, significa que ele vai aumentar sua temperatura mais rápido, porque ele vai precisar de menos quantidade de calor para aumentar a temperatura. O que faz sentido, porque a prata ela vai aquecer mais rápido que o ferro vai aquecer mais rápido que o vidro vai aquecer mais rápido que a areia mais rápido que a madeira mais rápido que o gelo e o gelo mais rápido do que a água. Consequentemente, eles também vão esfriar mais rápido. Então, quem tem contato com objetos de metal no seu dia a dia, sabe que quando eles esquentam muito mais rápido, né? E quando eles esfriam também muito mais rápido do que outros materiais, justamente porque seu calor específico é menor do que de outros, certo? Para encerrar o calor específico, em um sistema termicamente isolado, isto é, que não troca calor com o ambiente externo, então ele nem cede calor para o ambiente externo, nem recebe calor do ambiente externo. A quantidade de calor total ela é constante. Então, se eu tiver dois corpos ali, né, eles vão trocar calor entre si, só que essa quantidade de calor ali dentro vai ser constante, porque ela não vai sair para o ambiente, tá? Ou seja, se os corpos que trocam calor dentro desse sistema, obrigatoriamente, a quantidade de calor cedido por um corpo deverá ser equivalente à quantidade de calor recebida pelo outro corpo. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor que eu tenho dois corpos, um mais quente e um mais frio. Como todo mundo sabe, o calor vai ser transferido do corpo mais quente para o corpo mais frio. Só que como não tem perca de calor, né, de energia térmica para o meio ambiente, é porque eles estão isolados, né? Todo o calor recebido pelo corpo mais frio vai ser igual ao calor cedido pelo corpo mais quente. Então a gente consegue fazer algumas manipulações para descobrir as temperaturas de corpos iniciais ou a temperatura de equilíbrio entre dois corpos, como vai ter daqui a pouco em alguns exercícios, tá? Vamos fazer um aqui então, ó. Durante uma atividade de campo na praia, estudantes coletaram 10 gramas de areia em um recipiente e 10 gramas de água em outro frasco, ambos a 25 graus Celsius. As amostras foram aquecidas até atingirem 40 graus Celsius. Calcule para cada uma das amostras a quantidade de calor necessária para esse aquecimento. E ele deu o calor específico da areia, 0,2, e o da água, 1,0. Tá? Então a gente vai, sempre que for começar, escrever. Ele quer que você calcula o quê? A quantidade de calor. Como aqui não trocou de estado físico, eu sei que vai ser calor sensível. Opa! Não está funcionando? Funcionou. Eu sei que vai ser calor sensível, então vai ser Q igual a M vezes C vezes ΔT. Vou usar ΔT, tá? Eu quero calcular o calor, então eu tenho que ter o resto. Só que ele pede para calcular para cada uma das amostras. Então eu vou ter que achar a quantidade de calor que eu tive que ceder para a areia e a quantidade de calor que eu tive que ceder para a água. Correto? Então vamos lá, para a areia, qual que é a massa? 10 gramas. Ele disse que são 10 gramas das duas amostras, né? Então são 10 gramas de areia. Qual que é o calor específico da areia? 0,2 caloria por grama vezes graus Celsius. E qual que é a variação de temperatura que a areia teve? Então vamos lá. No final, ele aqueceu até atingir em 40 graus Celsius. Então a temperatura final é de 40 graus Celsius. Só que antes ele estava 25. Então vai ser 40 menos 25 para saber o quanto que aumentou. 40 menos 25 dá 15 graus Celsius. Já tenho tudo, vou multiplicar. Então a quantidade de calor vai ser igual a 10 gramas vezes 0,2 caloria por grama vezes graus Celsius, vezes 15 graus Celsius. 10 vezes 0,2 dá 2. 2 vezes 15 dá 30. Então, a quantidade de calor cedida para a areia, para aquecer ela de 25 graus Celsius até 40 graus Celsius, foi de 30 calorias. E por que aqui é caloria e não joule? Porque o calor específico estava em caloria por grama. Então, eu vou usar calorias. Tá? Na água, é exatamente a mesma coisa. A massa é a mesma, 10 gramas.
O calor específico da água é 1,0 caloria por grama vezes grau Celsius. E a variação de temperatura da água também foi exatamente a mesma. Ela foi de 25 até 40, o que dá 15 graus Celsius. Então, a quantidade de calor que a água teve que receber para aumentar sua temperatura foi 10 vezes 1 vezes 15. 10 vezes 1 dá 10, 10 vezes 15 dá 150 calorias. Então, o que a gente pode tirar disso daqui? Ó? A gente aqueceu, né? Então, no experimento ali, foi aquecido areia e água, as duas dá de 25 graus Celsius até 40 graus Celsius. Então, eles aumentaram a mesma temperatura. Só que eu cedi só 30 calorias para a areia conseguir esquentar de 25 para 40. Já para a água, eu tive que ceder 150 calorias para aquecer de 25 a 40 graus Celsius. Ou seja, se eu aquecer eles com a mesma fonte de calor, a água vai demorar muito mais, porque ela vai precisar de muito mais energia térmica para atingir a mesma temperatura que a areia, tá? Então, isso você pode perceber se for numa praia durante o dia, que a areia está mais quente. Porque a areia vai receber calor do sol e vai aquecer muito mais rápido do que a água, tá? Consequentemente, ela também vai perder essa temperatura muito mais rápido. Então, durante a noite, onde os dois passaram o dia inteiro esquentando, a areia vai perder esse calor muito mais rápido, ela vai estar mais fria do que a água, que vai perdendo a sua temperatura aos pouquinhos. Então, qualquer material que aquece mais rápido também vai esfriar mais rápido. Vamos fazer um segundo exercício aqui, ó. Determina o calor específico em caloria por grama vezes grau Celsius de uma substância com massa de 1 kg que ao receber 5.000 calorias, 5.000 cal de calor de uma fonte térmica, teve sua temperatura elevada em 20 graus. Então eu sei que a massa é de 1 kg, a quantidade de calor ele já me deu, né, que é 5.000 calorias. E a variação de temperatura foi de 20 graus Celsius. Beleza. Ele quer que você descubra qual que é o calor específico que esse material tem, certo? Observe o seguinte, calor específico vai ser medido nesse caso em caloria por grama, só que a massa está em quilograma, então tem que transformar ela para grama. 1 quilograma tem exatamente 1.000 gramas. Agora é só usar a mesma equação, que é S, calor sensível, é igual a M vezes C vezes ΔT. Calor sensível, 5.000, ele já me deu. A massa, 1.000 gramas. Calor específico, vou descobrir. Variação de temperatura, 20. 1.000 vezes 20 vai dar 20.000 vezes C. Então, para descobrir o calor específico, eu vou passar o 20.000 dividindo, vai ser 5.000 dividido por 20.000. Para facilitar a conta, os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo eu corto. 5 dividido por 20. Vamos fazer essa conta aqui. Não divide, vou pegar emprestado aqui, vírgula. 50 dividido por 20. Posso cortar os 2 zeros, né? 5 dividido por 2 vai dar 2 vezes 2, que vai dar 4. Sobra 1. Coloco um 0. 2 vezes 5 vai dar 10. Sobra 0. Ou seja, o calor específico dessa substância é de 0,25 caloria por grama vezes grau Celsius. O que isso significa? Então é a letra B aqui, né? Que com base nisso aqui eu consigo saber qual material que é. Se eu tiver uma tabelinha, né? Vamos supor, se eu tiver uma tabela aqui, ó, eu sei que esse material não vai ser nenhum desses aqui que a gente tem aqui. Ele está um pouquinho mais próximo do calor específico da areia, mas não é igual. Então, a gente tendo uma tabela com todos os valores de calor específico, quando a gente calcula ele, 0,25, a gente consegue saber que tipo de material que se trata esse, certo? Então, vamos ver o último agora, o calor latente, que eu acho até mais simples um pouco. Então, além do calor sensível, que é uma grandeza que mede o calor cedido ou recebido por corpos onde tem mudança de temperatura, mas não tem mudança de estado físico, então não troca de líquido para gasoso, fica só em líquido, ou só gasoso, ou só sólido.
A gente tem uma grandeza responsável por quantificar o calor devido a uma mudança de estado, o chamado calor latente. Então, quando essa substância for trocar de estado físico, for passar de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de líquido para sólido de volta e assim por diante, a gente vai usar o calor latente, que é essa formulinha aqui, que é massa vezes L, que é o calor latente de mudança de fase. Então, ó, o Q, quantidade de calor, continua sendo quantidade de calor, M continua sendo a massa. Agora a gente tem uma variável nova, que é o calor latente de mudança de fase, tá? Mas ele funciona do mesmo jeito do calor sensível, tá? Só não vai depender aqui da variação de temperatura, porque a gente já vai discutir isso agora, porque aqui não tem essa variação de temperatura aqui. Então, o L, que é o calor latente, ele vai ser medido em caloria por grama ou joule por quilograma. Então, geralmente a gente usa caloria por grama, tá? Mas em alguns lugares vão usar joule por quilograma, e os dois estão corretos, tá? E aqui a gente consegue ver por que a gente não vai ter o ΔT na formulinha do calor latente, tá? Porque ó, a imagem abaixo é um diagrama de mudança de fase da água pura sob pressão de 1 atm. Então eu estou aquecendo a água, né? Em que se observa a temperatura de um sistema pela quantidade de calor fornecida ou retirada dele, tá? Então vamos supor que eu comecei aqui com gelo, tá? Comecei aqui embaixo com gelo. Se eu for aquecendo esse gelo, eu vou aumentando a sua temperatura. Aumentei. Quando o gelo chega a 0 graus Celsius, ele não consegue mais aumentar de temperatura, sem passar para o estado líquido, tá? Então, eu vou ter agora uma junção entre gelo e água a 0 graus Celsius, onde tudo vai estar a 0 graus Celsius, até que toda aquela massa de gelo se torne somente água, tá? Então eu não vou ter variação de temperatura enquanto todo o gelo não for transformado em água, tá? Como vocês podem ver isso, quem usa caixa térmica já deve ter percebido que quando você deixa um tempo ali, o gelo começa a derreter e vira uma mistura de gelo com água ali, aquilo ali se mantém a 0 graus Celsius durante muito tempo, tá? Porque até você conseguir ceder calor suficiente para todo o gelo ali virar água, e aí sim a água conseguir aumentar de temperatura, aquilo ali vai se manter a 0 graus Celsius. Não vai abaixar e não vai diminuir, tá? Então, você tem que demandar uma energia para todo esse gelo virar água, e essa quantidade de energia a gente vai chamar de calor latente, tá? Depois que tudo virou água, você consegue aquecer outra vez do mesmo jeito, pelo calor sensível, tá? Aí você chegou a 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius, a água também não consegue mais aumentar de temperatura, a não ser que ela troque para o estado de vapor, né, para o estado gasoso, tá? Aí vai acontecer exatamente a mesma coisa. Enquanto toda a água não virar vapor, aquela mistura de vapor e água vai se manter a 100 graus Celsius. Então você vai ter que demandar uma quantidade até grande de energia térmica, né, de quantidade de calor, para toda aquela água virar vapor, e aí sim você continuar aumentando a sua temperatura, certo? Então, o calor latente só vai ser calculado, né, ele só vai ser usado para quando você vai transformar de um estado físico para outro. Por quê? Você não consegue aumentar a temperatura nesse estado. E justamente por isso, na equação do calor latente, não tem o ΔT, não tem a variação de temperatura, tá? Tem só a massa e o calor latente de mudança de fase, né? Que é uma constante que depende de cada material, tá? Vamos fazer aqui então um exercício. Ó, dentro de uma panela que está sendo aquecida no fogão, há 500 ml de água em ebulição. Calcule a quantidade de calor necessária para vaporizar, ou seja, para transformar no estado gasoso, toda a água, dado que o calor latente de vaporização da água é de 540 calorias por grama. Então, antes de mais nada, ele quer que você calcule a quantidade de calor necessária. Como eu estou vaporizando, está mudando de estado físico, o que eu vou usar é o calor latente, que é M vezes L, certo? Massa dessa água aqui, ele não me deu, mas ele deu que são 500 ml, tá? Como a densidade da água é 1, esses 500 ml vão se transformar em 500 gramas, tá? Então são 500 gramas de água, certo?
O calor latente, ele também já me deu 540 calorias por grama. É só eu multiplicar os dois. Então, a quantidade de calor vai ser 500 vezes 540. O que eu acho mais fácil, quando tem zeros aqui, multiplica só os números. Depois você acrescenta os zeros no fim da conta. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 5 dá 25, mais 2 dá 27. Então, daria 270. Como eu tenho dois zeros aqui, mais um zero aqui que eu não usei, coloco mais 3 zeros, vai ser 270 mil calorias. Então, aqui, ó, observa o seguinte. Essa quantidade de caloria aqui é o necessário para eu pegar 500 gramas de água e fazer toda essa água virar vapor. Somente depois disso que eu vou conseguir aumentar a temperatura dessa água novamente. Durante essa fase aqui, esse estado, a temperatura dessa água e vapor juntos vai se manter constante. Que, como você viu no gráfico lá em cima, é a água, provavelmente é 100 graus Celsius se for a pressão normal, né? Então, certo? Vamos fazer mais um aqui para encerrar. Questão aqui da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Fala o seguinte. O gráfico ao lado indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. Ou seja, toda a substância foi transformada de sólido em líquido integralmente, que é o que a gente quer realmente. Tá? O calor latente de fusão dessa substância em caloria por grama é igual a... Então vamos lá, calor latente. Calor latente é igual a massa vezes o calor latente de mudança de fase, que nesse caso é de fusão, né? Que é do sólido para o líquido. Com a quantidade de calor, a gente vai calcular olhando o gráfico aqui, tá? Então, a gente viu lá que se aqui está aumentando de temperatura, significa que não é calor latente. Significa que ele está no estado sólido aqui ainda, tá? Só vai ser calor latente nessa parte aqui, onde a temperatura se manteve constante, tá? De 300 até 1000, ou seja, a quantidade de calor vai ser 700, que é 1000 menos 300 calorias. Tá? E a massa de água ele me deu que é de 10 gramas. Só jogar na formulinha, 700 calorias é igual a 10 gramas vezes L. Então o L vai ser 700 dividido por 10, corta um zerinho aqui. L vai ser 70 calorias por grama. Esse é o calor latente de fusão dessa substância aqui, que eu não sei qual é, mas se eu tivesse uma tabelinha de calor latente, eu saberia, certo? Então, aqui é a letra A. Se essa aula te ajudou, considere deixar o like no canal aí. Vai ter vários exercícios corrigidos sobre calor específico e calor latente, principalmente da VUNESP, com foco no Provão Paulista. Então, se você quiser ver, assista aí os vídeos que estão nesse mesmo canal.